Será que não era melhor investir esse dinheiro no INPE e colocar um satélite nosso para comunicação, para vigilância, para monitoramento, não? Só que nós temos a tecnologia para fabricá-lo, né? Aqui nós temos tecnologia para fazer um computador? Não. Vai ver um preço um computador de um periférico hoje em função do aumento do dólar que se tem. Olha o preço que o arroz está, Brenda. Por que não se comprou no período da safra para fazer a regulação do mercado? Do estoque nosso. O problema do país é o professor? Igual eu vejo muitos colegas aí, pessoas que são meus vizinhos, frequentam o mesmo clube, né, num período antes da pandemia, que a gente troca ideia e conversa falando isso. Esse é o problema do nosso país. Cadê uma política pública, Brenda, para os nossos comerciantes aqui de Viçosa, que estão quebrados? Olha a quantidade de loja que está fechada nas avenidas aqui de Viçosa. Por quê? Porque não tem cliente. Só aqui da UFV são 20 mil pessoas que não estão na cidade, por questões óbvias. E por que não estão? Você imagina eu colocar aqui em Viçosa 20 mil pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, num período de pandemia, sem hospital para dar conta disso tudo, sem insumo, ou seja, se você tiver entubado, você não tem um remédio para te anestesiar. Você já viu a grossura daquele tubo na sua boca até no pulmão? Sim, que parece que está sendo considerado até como tortura, né? Quando não tem a anestesia, medicação. Você imagina a tortura disso, você não ter a relação num ambiente, uma sala de aula, sem as pessoas terem vacina. E por que nós não temos isso? Porque não teve planejamento. Eu vou resumir, na verdade, em uma única palavra. Faltou empatia com o povo brasileiro. Onde está o PT nisso tudo, nesses últimos 2 anos? Você não acha que está muito calado, não? Ô Brenda, o PT ele não está muito calado. Eu acho que a sociedade, de uma certa forma, está calado, né? Ele tem se posicionado em relação a isso. Eu não vou te fazer uma posição do PT, porque eu nem faço mais parte dos quadros do PT. Atualmente eu estou na rede. Já atualmente não, já tem alguns anos, né, que eu faço aí. O que eu percebo é que você tem pontualmente, tá, dentro da esquerda, posições claras referente ao que está acontecendo. Tá, mas a minha pergunta foi no seguinte, porque o PT sempre foi tido como oposição, apesar dos 12 anos ou 13 aí no governo, mas muito combativo. Sim. E neste momento a gente ouve poucas vozes, e o adversário maior do Bolsonaro foi o PT nas eleições passadas, e neste momento crítico parece que cruzaram, é uma opinião minha, parece que cruzaram os braços falando, deixa quanto pior, melhor. Talvez eu esteja errado. Não, eu vejo uma outra forma, né? Vou te dar um exemplo aí. Você tem tido, sim, um combate muito forte em relação a isso. Eles têm puxado uma responsabilidade para eles nas assembleias, nas câmaras, até porque é uma das maiores bancadas que se tem. E a liderança que foi, por exemplo, utilizada pelo partido na eleição, junto, né, a concorrer com o Bolsonaro e outros nomes, que foi o Fernando Haddad, tem feito um posicionamento tímido, mas tem vários outros aí. E nesse contexto, alguns nomes acabaram também se despontando. O caso do Boulos na eleição de São Paulo e o próprio Ciro Gomes, que está nessa discussão como um todo. Ele já está em campanha há uns anos. Alguns anos, né? Que, aliás, né, diga-se de passagem, é o único que apresenta projeto para o Brasil. Até agora. Ninguém com números, apresentou projetos para o Brasil. Ele tem e está aí, né, para quem quiser ler e entender. E o PT foi ficando um pouco tímido nisso. Com digamos, a restauração dos poderes políticos do Lula pelo Supremo Tribunal Federal, né, e o retorno dos seus direitos políticos, né, e a possibilidade de vir a ser o nome, ano que vem, a concorrer com a presidência da República, eu acho que o PT não apenas reagiu, mas como ele também deu uma ressuscitada nesse debate, se é que essa palavra é a melhor para isso. Né? Sim, e o que te seduziu na rede? É um partido, Brenda, que você tem uma discussão que assim, é menos acalorada, ela é mais técnica, sem deixar de ser política. Né? Então você consegue identificar, né, algumas opções, né, que às vezes você não identificaria se você tivesse uma posição muito forte, né, sobre aquilo que você está tendo. Então a rede permite isso.
ultimamente você tem usado suas redes sociais com postagens um pouco mais, digamos assim, diretas, para bom entendedor, poucas palavras bastam. Isso é reflexo de quê? Da experiência do dia a dia que você já está um pouco saturado, ou do que você está ouvindo e não está conseguindo depurar de uma outra forma, e aí você coloca aquelas postagens mais diretas, quando você fala lá, por exemplo, que eu copiei algumas aqui, faz analogia do consumismo e o homem do saco, para poder colocar o medo. Você lembra do homem do saco? A democracia ameaçada? Aí você também faz a ligação, pobre não pode ser de direita. Essas postagens, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dar um choque de realidade, Breno. Por exemplo, pobre que acha que é rico é o pior que a gente tem. Né? Porque o que é ser rico? Você tem um jato? Não. Você tem casa em Aspen? Não. Você tem casa no Mediterrâneo? Não, chega, gente. Você está entendendo? Isso é ser rico. E nós estamos longe desse patamar. Nós estamos numa situação hoje no mundo, Breno, esses dados não são meus, foram produzidos em pesquisas sérias, né? Que um grupo de 100 pessoas detém mais de 90% do recurso mundial. 100, e nós somos quase mais de 7 bilhões. Isso não é justiça social. Para mim, ser feliz, Brenda, eu não preciso pisar em você. Você tem que ser feliz. Para mim e você sermos felizes, nós não precisamos pisar em ninguém. Todo mundo tem que ser feliz. Essa é uma ideia geral que a gente tem que colocar. Ora, esse povo tem muito mais do que eles precisam. E que dá conta de gastar, não vai dar conta. São gerações e gerações, se eles não fizerem mais nada, que vão ter, né, uma vida que nunca imaginaram, né, ter. Então, ao mesmo tempo que tem as pessoas passando fome, na linha da pobreza, morando em favela, correndo risco, tomando tiro, né, em função dos conflitos que se tem, você tem esse grupo. Então, é um desnível muito grande. E hoje eu vejo pessoas defendendo situações no nosso país que são indefensáveis, que a gente deveria estar combatendo. Então, quando se faz uma reforma da Previdência que aumentou a minha contribuição, e eu não fui criticar, não fui para a rua, não briguei, acho justo eu pagar um pouco mais para tentar ajudar quem ganha menos. Não vejo o menor problema nisso. Agora, você faz seletivo, judiciário não participa, militar não participa, parte do executivo não participa e eu vou pagar a conta sozinho? Ué, que justiça social é essa? Esse é um ponto. Então, pobre de direita, o que eu quero dizer com essa analogia é isso. Estou sendo um pouco mais objetivo, talvez até mais ácido, né? Como a gente conversou no início da gravação, para tentar dar um choque de realidade. Você não tem medo das críticas que vêm de lá, advém das postagens, não? Não, nenhuma. Se for uma crítica construtiva, estudiosa, bem, se não for, a pessoa vai ficar passando vergonha, Brenda, porque vai estar exposto para todo mundo ler. É perigoso um presidente da República ligar para um senador, orientando-o a respeito de como proceder para a inversão dos valores aí de uma possível CPI, professor? Isso é preocupante para a democracia? Muito preocupante, mais preocupante ainda quando o filho dele fala que basta um cabo e um soldado para resolver um problema. São demonstrações, Brenda, de autoritarismo. São demonstrações de falta de respeito institucional às instituições. Ao mesmo tempo que ele fala que é um cara sério, idôneo, honesto, ele se associa ao Centrão. Quem são os componentes do Centrão? Está aí, a história está mostrando para a gente quem são eles. Então, um presidente, por exemplo, eu não votei nele, jamais votaria numa pessoa com esse perfil. De honesto, Breno, não tem absolutamente nada. A história está aí para nos mostrar isso e basta ler e estudar, né? Agora, acabou a eleição, ele passou a ser o presidente do país. Então ele tem que se portar como um presidente desse país. Se ele gosta de grupos A, B, ou C ou D, acabou. Ele tem que gostar do Brasil, ele tem que trabalhar para o Brasil. Criar conflito, criar desunião, isso só interessa a quem semeia ódio, a quem não tem argumento, a quem não tem projeto. Ok, gente, o bate-papo foi maravilhoso, bastante assunto, né? Fomos da política, na educação, no meio ambiente, tanta coisa. Da ética, da honra, da participação popular. Professor, muito obrigada por essa entrevista. Brenda, eu estou à disposição sempre que precisar e achar que
a gente pode conversar e contribuir. Eu estou aí à sua disposição e à disposição da sociedade. Com certeza. Um abraço, gente. Até daqui a pouco.